Bom, pessoal, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas eu me senti na obrigação de fazer ele. Então ele vai ser um vídeo bem diferente daqueles que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal. Vai ser um vídeo sem vinheta, sem música de fundo. Enfim, eu peguei a câmera e vou gravar porque eu acho que eu tenho que falar sobre isso. Afinal de contas, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto bem polêmico ainda dentro da sociedade e às vezes considerado até um tabu. Só que essa polêmica toda que a sociedade coloca por cima desse assunto é o que mais agrava, o que mais piora toda a situação, que é o suicídio. Eu, como professor, trabalho com adolescentes e pré-adolescentes, enfim, aquela galera que tá passando por milhares de dificuldades, tá vendo um mundo totalmente diferente, as coisas mudando a cada momento, e são as pessoas que mais têm pensamentos estranhos dentro da sua cabeça, que a gente nunca vai saber ao certo o que tá se passando ali dentro. E eu, como professor, fico muito feliz quando eu perco um aluno de uma maneira boa. No caso, quando se forma num terceiro ano, vai fazer um intercâmbio, enfim, quando sai da vida da gente de uma maneira que a gente espera que aconteça. Mas, às vezes, alguns alunos acabam partindo de uma maneira que não era aquela que a gente esperava. Infelizmente, em um curto espaço de tempo, eu perdi 2 alunos por causa desse tema que a maioria das pessoas não gosta de falar, que foi o suicídio. Um ano passado e outro agora no início desse ano. E eu acho que ficar calado sobre esse assunto só corrobora para que cada vez mais pessoas cometam esse tipo de ato. Não vou conseguir ficar quieto sem falar nada porque já me bate um sentimento de culpa, tanto nos 2 casos. Podia ter feito alguma coisa, sei lá. Então, não quero que isso aconteça de novo com mais nenhum aluno meu e nem com qualquer um de vocês que esteja assistindo. Então, esse assunto tem que ser falado sim. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Sinceramente, pessoal, eu não sei o que acontece na cabeça da pessoa. Mas a gente tem até uma leve ideia. Enfim, a gente passa por vários problemas, a gente tem uma noção de que às vezes as coisas não vão dar certo, que a gente nunca vai conseguir dar a volta por cima. Mas é que às vezes a nossa mente ela tá tão conturbada e pensando em tantas coisas que a gente acaba não pensando direito. Ainda mais nessa idade, quando vem essas notícias acabam com o meu dia. E eu fui pesquisar sobre o assunto um pouquinho mais para saber e não falar besteira aqui. Então, eu fiquei impressionado de achar que o suicídio é a terceira causa de morte, a terceira maior causa de morte no Brasil entre jovens de 15 a 24 anos. Gente, isso é muito grave. Tipo, é uma coisa que não tem como pensar, tipo, mais de 1 milhão de pessoas no mundo se matam, cometem o suicídio por ano. É muita, é destruidor, esses números são impressionantes, tipo, eu fiquei chocado quando eu vi. As causas são praticamente as mesmas. Ou é intolerância por parte dos amigos, da família, seja por qualquer opção, seja opção religiosa, opção sexual, a pessoa que tem esse pensamento acaba tendo acaba criando uma baixa autoestima e acaba se deteriorando por si só. Além disso, tem a ausência, o fato da ausência da família. Quando jovem, a gente normalmente busca o apoio dos amigos, porque a maioria tem vergonha de falar com os pais. Se a gente não tem apoio do pai, a gente vai buscar o apoio dos amigos. E normalmente alguns amigos da gente só estão ali para atrapalhar a nossa vida. Ainda mais com toda esse desastre que é a nossa sociedade hoje em dia, que a opinião às vezes vale muito mais do que a opinião do outro vale muito mais do que a nossa própria opinião. Isso acaba desgastando a gente cada vez mais. Além dessa intolerância, da falta da família, do apoio da família e essas amizades que às vezes não ajudam, não apoiam em nada, tem o fator da depressão. Então, gente, a gente tem que se acostumar a dizer que depressão é sim uma doença. Como é que se trata esse tipo de coisa? A gente tem que dar um apoio verdadeiro, apoiar de verdade e não fingir que apoia, entendeu? Curtir status do Facebook, deixar e deixar like, não vai ajudar a pessoa a ficar mais feliz. Se tu é um amigo de verdade, tu vai entender o que aquela pessoa tá passando e vai dar o melhor conselho para ela. E não ficar puxando cada vez mais a pessoa para baixo. A amizade de verdade é aquela que te empurra para frente, não a que te põe para baixo. Se tu não tem amigos desse jeito, amigo, tá na hora de tu procurar outros amigos de verdade, não essas pessoas que se dizem amigos de vocês. O mais importante de tudo, pessoal, se você tem essas ideias de pensamento suicida, tu não pode ficar quieto. Tu tem que falar pra alguém. Tu não quer falar isso pra tua família? Fala pro teu melhor amigo, pra um amigo que tu confie realmente. Se tu não tem esse amigo pra tu ter essa liberdade de falar, se esse amigo não existe,
tem outros canais que tu pode usar pra desabafar. Quanto mais tu guarda esse sentimento dentro de ti, mais a chance desse pensamento ser mais forte, criar uma raiz mais forte dentro de ti e acabar culminando numa coisa que não vai ser bom pra ninguém, nem pra você e nem pras pessoas que estão ao teu redor. Eu achei alguns sites que podem ajudar, tipo, tem atendimento 24 horas, telefones gratuitos que eu vou colocar aqui na descrição e até aqui no vídeo. Então, se tu tá com esse tipo de pensamento, pessoal, não fica quieto, conversa com alguém. Pode ser até com o teu professor. Tu tem que achar alguém, tu tem que achar um alicerce forte pra te ajudar a passar nisso. Se tu tirar a tua própria vida, não vai te dar um conforto. A gente não sabe o que tem do lado de lá. Ninguém sabe o que tem do lado de lá. O que a gente tem são achismos. Então tu dá fim na tua vida aqui, mergulhar num mundo de incertezas. E às vezes nem sempre essas incertezas são o melhor caminho. Tu não sabe o que espera lá do outro lado. E tirar a própria vida não é a solução. A solução é tu achar um jeito de reverter esse assunto. Tipo, reverter essa paranoia toda que tá dentro da tua cabeça. Dá um jeito de transformar isso tudo, entendeu? Dá a volta por cima. Tipo, às vezes a gente passa por algumas situações que a gente fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas no fundo a gente sempre consegue, porque a gente foi feito pra isso, entendeu? O ser humano é uma criatura tão perfeita que a gente consegue dar a volta por cima sempre. Apesar de, às vezes, parecer que não tem solução os nossos problemas têm solução sim. Se às vezes a gente não consegue dar a volta por cima sozinho, a gente tem que contar com alguém pra ajudar a gente a dar essa volta. Tu não tá sozinho. Tem um monte de gente passando pela mesma situação e um monte de gente disposta a te ajudar. Então, se tu tem esse tipo de pensamento na cabeça, conversa. Não fica quieto, porque se tu ficar quieto, a tua mente vai te dominar. E não é pra ser assim. Na verdade, a gente é que tem que dominar o nosso próprio consciente. Se você é amigo de alguém que passou por isso, ou conhece alguém que cometeu suicídio, vale o esforço de saber que você não é culpado. A gente pode fazer com que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Se você conhece alguém que tem algumas ideias meio estranhas, assim, que você acha, se você desconfie, conversa com essa pessoa, não fica esperando o resultado. Você, como amigo, tem que acolher, a gente não pode ficar só assistindo, depois que acontecer, falar, tipo, foi uma pena, foi uma perda. Eu pesquisar algumas coisas que são fatos e ficções sobre os pensamentos suicidas e, enfim, as pessoas que cometem esse tipo de ato. E eu vou falar aqui pra vocês ficarem atentos, porque a gente tá rodeado de gente, a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando por trás. Então, tipo, às vezes tá lá estampado um baita de um sorriso no rosto e por trás tá passando uma coisa muito pior. Tipo, tu sabe o que passa na família dessa pessoa, o que se passa dentro da casa dessa pessoa. A gente nunca sabe realmente o que o outro tá sentindo. A gente vive numa sociedade totalmente egoísta, que só pensa em si próprio, que não pensa no outro. Às vezes é bom parar um pouquinho e olhar pro teu colega sentado do teu lado, ou tentar enxergar na figura dele o que ele tá passando, o que ele tá sentindo, ou pelo menos se interessar pela história da outra pessoa. Uma questão de respeito também, entendeu? Só porque a criatura não vai com a tua opinião, não quer dizer que tu tem que menosprezar ela ou fazer pirraça, enfim. Conhece alguém que gosta da pessoa do mesmo sexo? É teu problema? Não é. Entendeu? Tu não precisa ficar esculachando até não poder mais. A questão é respeitar as diferenças, entendeu? Tu não precisa ser totalmente apoiador, mas também tu não precisa ficar degradando a pessoa até ela se sentir o lixo do lixo. Segue teu rumo, tipo, esquece os outros. É horrível ver as tentativas de adolescentes que tentam suicídio porque é homossexual e os colegas fazem pirraça, ou porque é feia, ou porque é gordinho. Criam um monte de situações que poderiam ter sido evitados com os próprios colegas se parassem de falar merda. Pensa antes de falar, põe a mão na cabeça um pouco antes de falar e para com esse preconceito. Porque o preconceito é teu, tipo, não tem nada a ver com a outra pessoa. Vive tua vida. Como descobrir, então, ou como tentar achar algum tipo de dica que essa pessoa esteja dando pra você que você possa ajudar de alguma maneira. Aquela história de que as pessoas não falam em suicídio ou não comentam sobre suicídio, as pessoas que estão com esse tipo de pensamento, é uma ficção, pessoal. A maioria das pessoas que se matam, elas deram aviso da intenção delas. Outra ficção, que suicidas, eles têm a absoluta intenção de morrer, tipo, eles estão certos disso. É mentira, tá? O fato é que muitas das pessoas que têm esse tipo de pensamento ainda estão indecisas sobre ele. Suicídios ocorrem sem avisos. Mentira. Normalmente os suicidas, eles dão uma indicação da intenção que eles querem cometer. Melhora após a crise significa que o risco acabou. É mentira. É uma pessoa totalmente diferente e alegre. É nesse momento que o risco de suicídio é maior.
porque a pessoa já tá mais forte pra decidir o que ela quer ou não. Nem todos os suicídios podem ser prevenidos. Mentira. Dá pra se prevenir a maioria sim. Com essa questão de ter o olhar atento pro outro e parar de pensar em si mesmo e passar a ouvir o que o outro tem a dizer. Coisa também, tipo, que acaba colaborando pra essas tentativas de suicídio são os transtornos de adaptação. Sei lá, mudou de escola ou, sei lá, foi pra um ambiente que não era o teu e tu acaba não se adaptando àquele ambiente. Acaba ficando solitário, no caso a solidão, né? Acaba colaborando pro teu pensamento ficar cada vez pior e tu ir se afundando cada vez mais nessa ideia. Antes de ter essa ideia, conversa com alguém. Ou se tu já tá tendo essa ideia, conversa. Não custa nada conversar com alguém. Todo mundo passa por problema. Todo mundo enfrenta alguma dificuldade horrível ao longo da vida. A gente tropeça em vários obstáculos ao longo da vida. Isso faz parte da nossa vida. Tu se deparar com um obstáculo maior que você, não quer dizer que a tua vida acaba ali. Quer dizer que depois desse obstáculo pode ter algo muito melhor. A gente não pode desistir tão fácil. Tu não tá satisfeito com a tua vida? Dar fim a ela não vai resolver o problema. Tu não tá satisfeito com a tua vida? Tu tem que dar a volta por cima. Sair dessa zona que tá te incomodando e tentar outra coisa. Tipo, se livrar desse peso que tu tá carregando. Se tua família não te apoia, dá outro jeito, entendeu? Procura alguém que te apoia. Te cerca de pessoas boas. Larga de mão as pessoas que te fazem mal e fica só com as pessoas que realmente valem a pena. Não precisa ter um círculo social de 600, 800 amigos, se tu pode ter aqueles 1 ou 2 que vão te ajudar pra sempre. Amizades que não têm interesse. É amizade puramente por ser amigo mesmo. E querendo ou não, às vezes a família é um pilar que precisa ser reestruturado. Eu conheço casos assim de pais que largam os filhos e não estão nem aí pra saber. Isso daí é uma responsabilidade tua. Se você é pai ou mãe, pensa 2 vezes em que tu tá fazendo, tá? Porque a vida do teu filho é tua responsabilidade. Largar de mão e deixar teu filho à mercê do mundo, influenciando ele de uma maneira totalmente negativa. Então, pais, prestem atenção no que os teus filhos estão fazendo. Porque essas influências, elas não surgem de dentro da pessoa, vem de fora. Tu tem pensamento suicida, as pessoas vão no Google procurar tentativas de suicídio. Eu procurando aqui, vi ali no Yahoo Respostas, pessoas pedindo dica pra cometer suicídio. Tipo, presta atenção no teu filho, presta atenção no teu amigo. Outra questão é a discussão em família, entendeu? Às vezes o teu filho não tem nada a ver com o teu relacionamento. Se tu tá brabinha com teu marido ou se tu tá brabo com tua esposa, tenta deixar teu filho de fora dessa. Às vezes colabora muito pra ele desvirtuar totalmente a mente dele, principalmente nessa fase da adolescência. A adolescente não tem uma estrutura fixa ainda, tipo, a nossa cabeça tá dando milhares de voltas, a gente nunca sabe onde vai parar. Então pensa direito antes de fazer uma burrada, porque às vezes tu vai se culpar por uma coisa pro resto da vida que às vezes tu podia ter resolvido de uma maneira bem mais simples. Então assim, recado final, pessoal. Não importa qual problema você esteja passando. Não importa quão difícil é o momento que tu tá passando. Quantas ideias malucas estão passando pela tua cabeça. Tem sempre alguém que pode te ajudar, às vezes aí do teu lado. A melhor saída pra esse tipo de pensamento é a conversa. Guardar tudo pra ti. Às vezes a gente não é forte o suficiente pra passar pelas coisas sozinhos. Às vezes a gente precisa de apoio. Pega aquele teu amigo lá, que se diz amigo realmente, que tu sabe que tu pode confiar. Conversa com ele. Tenta falar com teus pais. Às vezes não é a melhor solução, mas às vezes ajuda. Tenta conversar com alguém mais velho, um tio, uma tia, até mesmo uma avó. Não tem o apoio da família, não tem um amigo que se preste pra te ajudar nessa ocasião. Tem atendimento. Tem atendimento gratuito. Se vocês ligarem no número 141, eles vão dar atendimento gratuito, tu pode conversar com alguém, pessoas que são voluntárias, fica tudo em absoluto sigilo, tudo isso que vocês vão falar pra pessoa. Esse telefone é o número do Centro de Valorização à Vida, e eles eles realizam um apoio emocional, eles fazem prevenção ao suicídio, e eles fazem tudo de forma voluntária e gratuita, tu não vai pagar nada, ninguém vai saber que tu ligou pra lá. É tudo em sigilo total, tá? Eles atendem por e-mail, por telefone, eles falam por chat online, falam por Skype 24 horas por dia. Tu não tem alternativa dos amigos, não tem alternativa da tua família. Tem esse atendimento gratuito que a maioria das pessoas acho que nem conhece. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do site, se você precisa de ajuda, se você tá passando por essa situação. E lembra, pessoal, a conversa, tá? Não tenta passar por isso sozinho. A gente às vezes não consegue, tipo, às vezes o pensamento é muito mais forte que a gente precisa de ajuda. Por que eu fiz tudo isso? Porque eu não quero mais receber notícia no meu WhatsApp de que eu perdi aluno ou que eu perdi algum conhecido por causa dessa porcaria que é o suicídio. Desculpa aí se você tava esperando um vídeo super feliz, alegre, fantástico, mas a gente precisa falar. Quieto e achar que as coisas vão se resolver sozinhas ou que a gente não podia fazer nada pra evitar, é um baita de um engano. Às vezes a gente pode sim, é só a gente querer. Esse assunto precisa ser debatido sim, não dá pra ficar em silêncio. Quanto mais em silêncio,
mais vítima. Então, para terminar, é importante que você saiba que tu é importante para muita gente. Tu tem valor para muita gente. Então não se sinta sozinho. Tem um monte de gente aí do teu lado para te apoiar. A gente consegue dar a volta por cima. Tu vai conseguir dar a volta por cima, seja qual for o problema que tu estiver passando. Te apoia naqueles que realmente te apoiam. Pensa pelo lado positivo, sempre tenta enxergar o lado positivo. Conversa com os teus amigos e familiares, conversa com as pessoas que te fazem bem, junte com as pessoas que te fazem bem. Se livra das pessoas que te deixam mal. Depois de toda a tempestade, sempre vem a calmaria. Então não se deixa abater por alguns episódios, nunca deixa de seguir em frente. Lembra sempre, a vida continua. Ela te reserva coisas grandes. Não é hora de desistir. Beijo. Até mais.